Era algo intrigante o fato de que Satoru Gojo conseguia usar sua expansão de domínio com apenas uma mão desde o começo do mangá, visto que todos sempre expandiram seus domínios com as duas mãos. Sempre se teve esse questionamento na fandom de Jujutsu Kaisen, seja ali algo mais fraco ou algo mais aprofundado, abordado para que ou porque o Gojo utilizava apenas uma mão para expandir o seu domínio. Só que o que Gojo aprendeu e depois o Sukuna veio a ter entendimento ao ponto de apenas utilizar um selo com uma mão para ativarem suas expansões. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então falar aqui um pouco sobre o simbolismo, o segredo deste selo envolvendo a Satoru Gojo e ao mesmo tempo por que o Sukuna utilizou, ou melhor dizendo, escolheu esse selo para representar o seu domínio na batalha contra os feiticeiros no capítulo 258. A gente vai conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil. Isso nos fortalece cada vez mais e faz com que o Geek Brasil seja recomendado ainda mais na plataforma do YouTube. Então, você se inscrevendo e reagindo aos nossos conteúdos faz com que o YouTube recomende ainda mais os nossos vídeos. Vamos lá, o capítulo 258 serviu para nos mostrar que uma expansão de domínio com um dedo só não é algo normal. O que nos alerta que o Gojo havia feito alguma espécie de pacto para conseguir expandir o seu domínio desta forma, lhe dando uma desvantagem em algo que nós não sabemos. E esse é um ponto interessante, porque se você acaba tendo ali uma subtração dos fatores para conseguir ter uma vantagem, é claro que você precisa ter uma desvantagem em seus pactos. E para aqueles que falam que o Sukuna está devendo com um monte de pactos, provavelmente o Gojo também entrou para a batalha contra o Sukuna com um monte de pacto em suas costas, mas que supostamente foram sendo subtraídos da trama para serem explicados futuramente como está sendo agora. E nós então nos questionamos que tipo de pacto ou que tipo de situação que o Gojo acabou se submetendo para fazer com que sua expansão de domínio pudesse funcionar com apenas uma mão. Talvez a capacidade de que aqueles que lhe tocam sejam capazes de não serem pegos em seu acerto garantido. Lembram-se que ele acabou salvando o Itadori no capítulo 15, quando ele expandiu seu domínio contra o Jogou, ele acaba pegando o Itadori e, nesse sentido, meio que dá a entender, dá uma impressão que o Gojo acabou ali criando um artifício para salvar as pessoas, ser um herói, ser alguém que poderia realmente evitar com que o acerto garantido pudesse ocorrer, no sentido de que aquela pessoa que ele está tocando não seria acertado, não seria atingido, somente aqueles que estavam sem ser alcançados pelas suas mãos. Então, pode ser que nesta visão, este ponto da sua expansão na qual ele tem que tocar nas pessoas para evitar que o acerto garantido acerte eles, seja específico deste pacto. E como nós vimos, é algo que é uma vantagem para os aliados do Gojo, mas também pode ser uma vantagem para os feiticeiros que sabem do seu ponto fraco. E o Sukuna usou isso para conseguir se salvar de uma das expansões contra o Gojo na batalha que nós vimos em Shinjuku. A forma como o Gojo acabou tentando expandir o seu domínio e o Sukuna ficou livre do acerto garantido da técnica do feiticeiro. Por saber disso, pelo Itadori ter aprendido essa informação com o Gojo, é claro que o Sukuna também sabia. E como vimos no capítulo 258, o Rei das Maldições também foi capaz de aprender a expandir o seu domínio com apenas uma mão. Depois de lutar contra o Gojo e ter recuperado sua expansão de domínio, ele aprendeu ou simplesmente decidiu fazer isso, expandir o seu domínio, decidiu expandir o seu domínio com uma mão só. Nós ainda não sabemos que tipo de desvantagem ou se tem uma desvantagem nesse selo
mas o Sukuna acabou criando esse domínio com apenas uma mão. Então alguma coisa mudou na sua expansão depois que ele acabou gerando este domínio através desse selo. E como nós sabemos, algo mudou definitivamente, já que agora a sua expansão de domínio é basicamente outra. Mas isso é algo que deve custar muito caro para um feiticeiro. Esse pacto deve ser algo que deve custar muito caro para um feiticeiro, já que todos os demais precisam das duas mãos para expandir os seus domínios. Só que a gente aborda esse assunto em outro vídeo. Hoje então vamos comentar por que o Gojo e o Sukuna agora expandem os seus domínios com o mesmo selo. E sim, é o mesmo selo. E a Jo, que é um perfil lá no Twitter, ela trouxe uma thread muito legal explicando mais sobre este selo e os deuses que estão relacionados a essa colocação. Os deuses que são utilizados ali para estes selos, para a gente conseguir abordar e entender mais essa relação do Gojo e também do Sukuna com essa manifestação de um conjunto de mãos. Nós observamos então que muitos já pensaram que o selo do Gojo, que a gente consegue ver, pode ser o Taishakuten, que é algo que vem do Indra. Só que a ideia mais precisa para o selo ali do professor, e agora do Sukuna, é o selo da mão de Mudra, de Marici, que é uma divindade do budismo. A gente pode ter um pouco mais de explicação sobre isso quando nós observamos que o Mudra associado ao Taishakuten difere ligeiramente do selo da mão do Gojo. Aqui a Jo então explica para nós que o selo usa a mão esquerda, enquanto o Gojo usa a mão direita, e o Sukuna também. Pode observar aqui que é definitivamente a mão direita, já que a palma da mão está nesse sentido, ela está para esse sentido, porque se fosse a mão esquerda, a palma da mão estaria para esse sentido. Então, como nós podemos visualizar, está conectado ao selo errado, não é o Taishakuten, não tem como ser esse mudra de Taishakuten. Então, o dedo indicador que é apresentado para nós aqui no desenho, mostra que ele fica enganchado no centro e a posição dos dedos é trocada por Gojo. E existe uma mudança de perspectiva, né? Que é basicamente o dedo do meio que colocando ali, né? Contracenando com o dedo indicador, o polegar meio que apontando para você em linha reta e os dois dedos aqui, tanto o mindinho quanto esse aqui, que eu nunca sei o nome. Esse dedo aqui, ele também fica apontado para o centro da palma, e assim o Gojo expande o seu domínio. E assim, nós temos que o selo da mão para a expansão de domínio do Gojo é, na verdade, o Mudra de Marici, que é também uma figura ligada diretamente à divindade. Então, como vocês podem ver, o selo aqui mesmo, ele é um lado só. Se você pegar a parte direita, você vai ver que é só um ponto específico deste selamento aqui. Você consegue enxergar de forma proporcional do selo que o Gojo utiliza e o Sukuna passou a utilizar também. Então, em particular, metade do selo, o que vimos até agora é apenas parte do selo completo, que o Gojo acabou meio que ganhando tempo, como é explicado lá no começo da batalha do Gojo contra o Sukuna. Feiticeiros que são ali extremamente fortes, eles conseguem diminuir o tempo, diminuir ali a utilização de selos, cânticos, para poder aprimorar ainda mais as suas habilidades. Feiticeiros de grau especial são colocados também nesse sentido de que acabam diminuindo essa quantidade de passos para que uma habilidade, um poder seja executado. Então, até pactos estão conectados diretamente a isso, para diminuir que esses passos sejam realizados, para que esses passos sejam diminuídos conforme eles sejam realizados. Então, seguimos aqui que diz que mais precisamente o selo do Gojo é o selo do corpo de Marici, que é um dos selos mais importantes de Marici, e o outro é o selo de invisibilidade. Aqui nós temos uma explicação sobre essa divindade, que Marici é uma deusa budista, que é a personificação da luz, simbolizando os raios ofuscantes de luz que precedem o sol nascente. Ela é chamada de deusa do amanhecer. O amanhecer e a luz associados à deusa simbolizam o esplendor da iluminação espiritual.
Então no budismo se acredita que através ali dessa deusa pode preceder a forma como é alcançado a iluminação. Então, como nós sabemos, em Jujutsu Kaisen, quando o feiticeiro chega em um estágio de entendimento sobre a sua energia amaldiçoada, ele chega nesse sentido, ele chega nessa concepção sobre um estado de iluminação. Tanto ali o Gojo quanto também o Sukuna já estiveram nesse estado. E também o Itadori em algumas vezes ao utilizar o Black Flash. Então, talvez esse selo tenha algo muito maior do que a gente possa ter visualizado no mangá. Marici é sinônimo de Domo, referida como a rainha do paraíso, em contraste com Enmaten, Yama, que é reverenciado como o rei do inferno, o que é o mesmo mudra antigo da expansão de domínio do Sukuna. Como vocês podem ver aqui, a forma como um se equivale ao outro, né? Um meio que contrasta ao outro nessas símbolos, nestes selos, nessas simbologias para expandir os seus domínios. Desde o começo, Gojo e Sukuna, eles são opostos completamente um ao outro. Da mesma forma como a gente já aborda aqui, o Itadori também é oposto do Sukuna desde o começo. Também é conhecido como Bodhisattva. Não sei como pronunciar isso. Bodhisattva, que jura trazer todos os seres sencientes ao despertar. Gente, me desculpe, mas eu não sei pronunciar isso daqui. Um nome bem diferente. Mas o que aqui fica claro para nós é que este selo do Sukuna e também ali a forma como o Gojo utiliza é conhecido para nós, que acabam trazendo os seres sencientes ao despertar. Eles vão ter ali uma nova ideia, um novo ponto e um estalo em suas mentes para conseguirem elaborar e até mesmo trazer novos conhecimentos para o mundo Jujutsu. E aqui que nós começamos a ver essa ligação um pouco maior de Marici com as habilidades, ou Marici ali com as habilidades do Gojo. Porque ela também tem um poder de ilusão. Um dos maiores poderes sobrenaturais de Marici é também a invisibilidade. De acordo com o Sutra, Marici sempre cavalgava na frente do sol a uma velocidade incrível, tornando-o indetectável e nunca podendo ser capturada ou amarrada. Isso é uma ponta ali de uma forma interessante, porque nós observamos o Gojo utilizar uma habilidade muito semelhante a essa contra o Sukuna, né? Meio que ele faz vários reflexos de si, utilizando o infinito, utilizando o espaço, mas o Sukuna consegue ali identificar onde o Gojo estava, o que poderia ser um sinal claro de que a simbologia, o selo do professor poderia ser utilizado pelo Sukuna posteriormente. É claro que mudras não correspondem diretamente aos respectivos poderes dos feiticeiros / maldição, e são concedidos antes até mesmo dos seus nascimentos, como a gente observou nos últimos capítulos falando sobre o Sukuna ter passado pelo processo da fome, e isso pode ter encarregado ali de ter despertado as suas habilidades. Por mais que alguns poderes realizados pelos feiticeiros se assemelham à realização de alguns deuses, então não dá para dizer que as habilidades dos feiticeiros são baseados na forma como seus mudras são realizados para expandir os seus domínios, mas tem conceitos bem conectados através disso. O feitiço do Gojo, o tema de iluminação em torno do seu nome, os seus 6 olhos, todos eles aludem à sua conexão com Marici e com Buda em um quadro muito mais amplo. Todo esse selo está composto diretamente ao fato de que o Gojo era sim a pessoa, na verdade é o ser que estava o mais perto de chegar à iluminação. Mas então por que o Sukuna usaria este símbolo, sendo que ele é colocado como alguém completamente oposto ao Gojo? Por que o Sukuna passou a utilizar este símbolo para conseguir agora expandir o seu domínio? É exatamente por isso que ele usa este selo. O Sukuna é o oposto do Gojo. Ele usou este selo para mostrar apenas a todos que ele pode usá-lo. Não no sentido que ele estava todo ferrado e que agora ele está se aparecendo, né, querendo se amostrar porque ele está todo ferrado, então ele está tendo que lidar com essa situação da forma
mais, assim, como ele pode, já que ele só tem ali 2 braços, só apenas ali os 2 braços direitos, então isso dificulta ainda mais as habilidades e a formação de selos com os seus braços, mas que ele poderia utilizar qualquer selo para expandir o seu domínio, só que ele decidiu fazer o mesmo selo que o Gojo. De todos os selos, o Sukuna usou esse para menosprezar todos os alunos de Satoru Gojo ainda mais, para mostrar a eles que nenhum adversário chegará à altura do professor, para mostrar a eles que eles não estão nem perto de chegar nas habilidades do Gojo. Como o Sukuna mesmo disse, apenas os grandes feiticeiros conseguem usar a expansão de domínio. Ele mesmo fala isso no capítulo 8, de que mostraria ao Itadori o que era o verdadeiro Jujutsu, e dessa forma ele expande o seu domínio. É bem interessante que ele fala pro Itadori que vai mostrar qual é o verdadeiro Jujutsu e depois ele expande o seu domínio, mostrando para o Itadori o que ele deveria fazer, o que ele deveria prosseguir para começar a tentar ser reconhecido pelo Rei das Maldições. O Sukuna está mostrando aos alunos que se um deles não chegar ao nível de expandir o domínio e aguentar a pressão de disputar com ele do jeito que ele está atualmente, eles não são dignos nem da poeira do Gojo. Sukuna pegou o simbolismo do Gojo e distorceu como algo que os alunos precisam alcançar para derrotá-lo. E aqui o nosso menino Yuji deve brilhar para chegar ao nível do atual Rei das Maldições. Nos últimos capítulos, nós vimos que Itadori chegou ali para aprender um conceito sobre barreiras com o Kusakabe, já aprendendo a utilizar o domínio simples, coisa que a gente já estava suspeitando há algum tempo. Só que agora o Itadori também pode ter aprendido ainda mais conceitos sobre a expansão de domínio e chegar ainda mais nessa ideia para conseguir definitivamente alcançar um estado parecido com o que o Gojo tinha, ou até mesmo ultrapassar o professor. Veremos como o Itadori vai prosseguir daqui. Agora que tem todo o conhecimento para expandir o seu domínio, ele precisa mostrar para o Sukuna se é capaz de realizar o verdadeiro Jujutsu.